Fala, Fatano, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live de física para as carreiras militares. Eu me chamo Alan Soares, estou aqui para ajudar você nessa caminhada rumo à aprovação das carreiras militares, seja EAR, SPSEC, SAF, FOM, Escola Naval, Colégio Naval e aí por diante. E lembrando que nessa transmissão eu consigo acompanhar tudo que você está colocando aqui na live, tá? Então qualquer dúvida que você queira explanar aí no chat, fique à vontade que eu estarei respondendo todas as suas dúvidas, beleza? Antes de mais nada, eu queria aqui agradecer a presença dos monitores que estão sempre aqui ajudando a gente, né? O Cléder está aí já presente, a Raquel também está presente. Obrigado aí, monitores, por facilitar a nossa vida aqui na transmissão, beleza? Pessoal, você que está aparecendo aí devagarzinho na live, peço que você compartilhe essa live com seus amigos no grupo do WhatsApp, do Telegram, para levantar essa live de papiro de física para você que almeja aí as carreiras militares. E lembrando que estamos com pré-venda do Sou Mais aqui no nosso vídeo. Está aparecendo para você uma mentoria exclusiva com Evandro Guedes, mais 6 meses de duração do curso e as porcentagens aí, tá ok? Então não fique de fora, tem um QR Code aqui em cima, manda ver, vem que vem para o maior do Brasil, beleza? Bom, vamos que vamos. Bom dia, Walter. Você que vai chegando aí, coloca de onde você está assistindo essa live para que a gente possa saber para onde que essa live está se propagando. Beleza, fera? Então, olha só. Nossa live de física hoje vai envolver questões, né? Muitas delas questões autorais, questões inéditas, mas com foco principal nas carreiras militares. Então, você que está aqui, pode aparecer questões básicas, questões um pouco mais complexas, mas que eu vou dividindo com você ao longo da questão conhecimento básico e forte para que você consiga entender a resolução da mesma, beleza? Então vamos que vamos. Vamos nessa. Show de bola, Walter, Palmas, Amilson, Itabaiana, Sergipe. Olha que legal, hein? Vamos nessa então, galera. Física para carreiras militares. Primeira questão na tela. Primeira questão está dizendo o seguinte, olha, adote que a aceleração do campo gravitacional local é de 9,8 metros por segundo, beleza? Essa aí é a aceleração da gravidade. Nessa questão ele não quis aí aproximar para 10, né, metros por segundo. Deixa eu só ajeitar aqui a minha mesa, enquanto a gente vai resolvendo essa questãozinha aí, tá? Então ele deu a gravidade como 9,8. O preparo físico dos pilotos de Fórmula 1 serve para aguentar algumas horas, né, de corrida ininterruptas, com altas velocidades e grandes variações de força sobre si. Essa força é chamada força G, sendo uma razão, então olha só, a força G é uma razão entre a força em curvas sobre a força peso. Durante uma prova, um piloto atinge a velocidade de 378, então a velocidade é de 378 km por hora, e que o raio dessa curva é de 228 metros. Ele quer saber o valor da força G. Então, lembrando, fera, força G
Então vamos nessa. Então, se eu sei que a força G nada mais é que a razão da velocidade ao quadrado sobre o raio da curva vezes a gravidade, primeira coisa é transformar essa velocidade, né? Nós temos aí 378 dividido por 3,6 vai dar 105, né? Então isso aqui vai ficar, isso vai ficar 105 ao quadrado sobre 228 vezes 9,8. Beleza. 105 ao quadrado vai dar 11.025. Dividido por 228 vezes 9,8, vai dar algo em torno de 2.234,4 exatamente. Se a gente dividir isso, nós vamos achar aproximadamente 4,94. E como ele quer o mais próximo, né? Então marcamos gabarito, letra C. Mais próximo aí do cálculo da força G. Beleza, galera? Tranquilo, né? Bem fácil, nada de difícil. Vamos aí para a próxima questão, beleza? Fique à vontade. A sua pergunta, sua dúvida aqui no chat que eu vou estar te ajudando, beleza? Vamos nessa para a próxima questão. Antes disso, dê o seu print para que você não perca essa resolução. Vamos então para a próxima. Olha aí, ó. Frequentemente, ao instalarem aparelhos elétricos em sua casa, em uma casa, os usuários não se atentam ao funcionamento da rede elétrica e causam sobrecargas naquele circuito, desarmando disjuntores ou até mesmo queimando os aparelhos. Em uma mesma rede elétrica de 110 volts, tá? Em uma mesma rede elétrica de 110 volts, são ligadas um chuveiro de 5.500 watts de potência e um micro-ondas de 110. O valor mínimo da corrente que o disjuntor da rede deve deixar passar o circuito, né? Sem que role uma sobrecarga é... Então, galera, olha só. Veja, corrente do chuveiro, vou botar aqui, CH, tá? Vai ser a potência dividido pela tensão. 5.500 por 110. 0 com 0 simplifica. A gente sabe que então a corrente do chuveiro vai ser de 50 amperes. A corrente do micro-ondas vai ser a mesma coisa, potência pela DDP, ou seja, 1.100 sobre 110, 0 com 0 simplifica, então a corrente do micro-ondas vai ser de 10 amperes. Isso quer dizer que a corrente máxima
é igual a 60 amperes. Então, o disjuntor é um disjuntor de 60 amperes. Se eu precisa ter uma corrente aí de 60 amperes para segurar bem. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos que vamos para a próxima. Próxima questão de circuitos. Está dizendo o seguinte. Na figura abaixo estão representadas 4 lâmpadas idênticas, associadas por fios condutores ideais a uma bateria ideal B, uma chave interruptora C e 3 amperímetros ideais também fazem parte do circuito. E aí lembra o que é um amperímetro? Boa! O amperímetro é um medidor. Ele é um medidor com a característica de medir corrente elétrica. Continuando, na figura, a chave interruptora está inicialmente fechada, tá? Que é essa chave C aí, tá? E os amperímetros 1, 2 e 3 medem as intensidades das correntes elétricas, respectivamente iguais a I1, I2 e I3, tá ok? Então aqui, ó, nós temos a corrente I1, aqui nós temos a corrente I3 e aqui nós temos a corrente I2. Quando a chave interruptora C é aberta, as leituras indicadas por A1, A2 e A3 passam a ser, respectivamente, que são as leituras aí, né, dos amperímetros. Fera, olha só. Eu sei que esse polo aqui, eu vou chamar esse polo aqui de A, tá? Esquece esse polo aqui, ó. Eu vou até deixar ele como B. Vou botar aqui, polo B, tá? Se aqui é A, eu posso dizer que aqui, ó, também é polo A. Como também nesse ponto e nesse ponto também são polos A's, porque não há resistência entre esses pontos. Assim como eu posso colocar o polo B aqui, aqui, aqui e também nesses outros 3 pontos. Então veja que essas lâmpadas com excesso ali em cima, exceto aqui em cima, que temos 2, estão ligadas na mesma DDP, né? Então, o que vai acontecer se essa chave aqui, ó, abrir? Se essa chave abre, essa lâmpada aqui, ó, desliga. Se ela desliga, a corrente ali vai ser igual a 0, né? Eu vou chamar essa corrente de I4, tá ok? Então, o que vai acontecer? Se essa lâmpada desliga, as outras continuarão ligadas. Aqui está no amperímetro 2 e aqui está ligado no amperímetro 3. E aí ele quer saber ali sobre as correntes, né? Os medidores 1, 2 e 3, né? Menor que 1, menor que 2 e 3? Não, porque se eu apago essa aqui, não vai interferir na corrente, né? Igual a I1, igual a I2 e menor que I3? Também não. Bom, a gente poderia fazer o seguinte, ó, se U é igual a REC vezes I, você vai concordar que U dividido por REC, a REC nesse caso está aumentando, porque eu estou tirando um resistor de um sistema em paralelo. Então, ó, a corrente total vai diminuir. Tá? Corrente total vai diminuir. Então, I1 aí vai diminuir, tá? I1 diminui. Porém, I2 e I3 permanecem iguais, que nesse caso marcaremos a alternativa letra B.
Tranquilo? Tranquilidade, gente? Vamos então para a próxima? Próxima questãozinha? Olha aí, a próxima questão falando sobre polias móveis. Olha só, hein? No Porto de Santos existe um guindaste para carregar contêineres, que pode ser ilustrado pela figura acima. Se a força máxima que o motor pode aplicar no cabo é de 4.500 newtons, tá? É de 4.500 newtons. Determine o peso máximo que o container pode ter para que o guindaste possa levantá-lo com velocidade constante. Então, olha só, para que isso tenha velocidade constante, é a força-peso desse container e a tensão aqui precisam ser iguais. Porque aí eu estou dizendo para você que a força resultante é igual a zero, princípio inercial, primeira lei de Newton, tá? Bom, a força que o motor faz aqui eu vou chamar de F. E aí, essa força T, ela vai se dividir em duas, ó, uma para cá, uma para cá. Depois vai se dividir em duas novamente, uma para cá, uma para cá. Novamente. Então, ela se dividiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? E se o peso, né, o motor pode aplicar o cabo, ele quer saber aí... olha, se a força máxima que o motor pode aplicar é 4.500, determina o peso. Então vamos lá, se a força aqui, ó, é 4.500 newtons, e eu lembro que a força que a gente pode fazer nada mais é que o peso do corpo sobre 2 elevado a n, onde esse n, fera, é o número de polias móveis. Então, eu posso falar que 4.500 vezes 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 polias móveis é igual ao peso. Então, o peso vai ser 4.500 vezes 2 elevado a 32. 32. Então, esse peso vai ser equivalente a 4.500 vezes 32, 144.000 newtons. Show de bola, gente? Tranquilidade? Vamos seguir então para a próxima questão? Já largou aquele print? Então vamos seguindo?
Vamos então, próxima questão. Olha aí, ó. Na linha de produção de uma fábrica, uma esteira rolante movimenta-se no sentido indicado na figura 1 e com velocidade constante, tá? Então ele deu pra gente uma velocidade constante da esteira, transportando caixas de um setor a outro. Para fazer uma inspeção, um funcionário detém uma das caixas, mantendo-a parada diante de si por alguns segundos, mas ainda apoiada na esteira, que continua rolando conforme figura 2. No intervalo de tempo em que a esteira continua rolando com velocidade constante e a caixa é mantida parada em relação ao funcionário 2, a resultante das forças aplicadas pela, olha aqui, ó, pela esteira sobre a caixa está corretamente representada na figura. Então, fera, representa nosso desenho, a letra C, né? Nós vamos ter aqui na caixinha, ó, novamente, a força de atrito e a força normal. Aqui vai estar a força resultante. Gabarito, letra C. Vamos que vamos? Vamos para a próxima. Soltou o print, largou aquele print legal. Vamos que vamos para a próxima questão, que também fala de eletricidade, né? Vamos lá, um aparelho continha as seguintes especificações de trabalho. Ele deu aí o aparelho com 9 volts, esse aparelho aqui, ó, ele trabalha com uma DDP de 9 volts e 500 mAh de corrente. Há uma única fonte para ligar o aparelho e que ela era de 12 volts. Um cidadão fez a seguinte ligação para não danificar esse aparelho à fonte. Considerando que a corrente do circuito é de 500 mA, qual deve ser o valor da resistência R? Então, esse cara, ó, colocou uma resistência R que, na verdade, está consumindo 3 volts, né? Porque se o total é 12, só o aparelho consome 90, ou melhor, 9, a resistência vai usar 3. Usando aí a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I,
a gente vai ter que sobre a resistência DDP é 3 e a corrente é de 0,5, né? Então, nós vamos ter 3 dividido por 0,5. E isso vai dar pra gente 6 ohms. Bananada açucarada, marcando gabarito letra C. Pulamos para a próxima questão, olha aí, ó. Próxima questão está dizendo o seguinte. Ao fazer exames oftalmológicos, um hipermétrope não conseguia ver nitidez objetos situados a uma distância menor que 1 metro. Então, quando objetos possuem distâncias menores que 1 metro, ele não conseguia ver aí as imagens. Para que ele possa ver com clareza, a uma distância de 0,25, foi receitada uma lente de bordas finas, convergente, que possui dioptrias divergência. Ele quer saber a vergência, tá? Em dioptrias, sabendo que a imagem é de 0,25. Ou melhor, 25 centímetros, 0,25 metros. Então, pessoal,
é que a gente calcula a vergência? A vergência, ela é 1 sobre o foco. Só que lá em equação de Gauss, eu posso dizer que 1 sobre o foco é 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que 1 sobre o foco é igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 0,25, que é 1 mais 4, né? Ou seja, o foco é 1/5 metro, né? Então, a vergência vai ser 1 dividido por 1/5, que dá 5 dioptrias. Com isso, o gabarito, letra E. Então, usamos a equação de Gauss para podermos calcular o foco e depois mandar ver. Show de bola, gente? Tá mudo aí para vocês? Som. Joselma. Vê se tá tudo certinho aí, Joselma. Vocês me escutam? Vou dar uma pequena pausa aqui para a gente ver o chat enquanto isso. Vamos lá? Joselma, tá mudo ainda? Voltou para vocês? Everton. Como é que tá o áudio aí, gente? Manda aí no chat para ver se tá tudo certinho. Tudo certo? Posso continuar? Coloca aí no chat, pessoal, se tá tudo certinho aí para vocês, tá? Aqui parece que tá tudo certinho, hein? Aí da preparação. Show de bola? Beleza, vamos para a próxima questão. Olha aí, em uma determinada indústria existe uma caldeira rígida, olha só, caldeira rígida, tá ok? Que encerra certa quantidade de um gás ideal a 27 graus Celsius sob uma pressão de 2 atmosferas. Por meio de um compressor, injeta-se mais gás, fazendo com que a temperatura no interior da caldeira tenha 177 graus Celsius. E a pressão atinja 4 atmosferas em relação ao número de mols inicialmente contidos na caldeira. O número de mols injetados equivale... Então, pessoal, ele disse para a gente o seguinte, que nós possuímos uma caldeira, tá? E essa caldeira é rígida. Toda vez que ele fala que uma situação é rígida, significa indeformável, ou seja, volume constante. E aí pensa no seguinte, eu sei que o produto PV
é igual o produto, número de mols, constante dos gases, e temperatura, equação de Clausius-Clapeyron. Tudo bem? Beleza, então. Ele quer saber o número de mols que eu tenho. Eu sei que o número de mols é PV sobre Rθ, né? Então a gente pode calcular aqui, ó. A pressão no início é 2, o volume é constante, a constante também é constante, não vou nem substituir esse valor, e 27 graus Celsius equivale a 300 Kelvin, né? Isso aqui vai ser V sobre 150 R, ok? Guarda aqui essa continha, tá? Ó. Na segunda, ele diz que a pressão aumenta. Então, nós vamos ter 4 vezes o volume, que é constante, e aí ele deu para a gente uma temperatura de 177 graus Celsius, que equivale a 450, né? Ou seja, V dividido por 225 R, né? E aí, se a gente voltar lá na questão, ele fala o seguinte para a gente, ó. Em relação ao número de mols inicialmente contidos na caldeira, tá? O número de mols injetado equivale. Então, ele quer saber aí o número de mols que equivale. Deixa eu só tirar essa tarja aqui para a gente ver melhor essa figura. Vamos lá. E aí eu posso falar o seguinte, ó, que V sobre 225R, na verdade, ele quer antes, né? 150R dividido por V sobre 225R. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Na verdade, seria V sobre 225, né? Já que é antes pela depois. V sobre 225R vezes, que vai ficar aqui dividido, né? V sobre 150R é igual a V sobre 225R vezes 150R sobre V. Ó, V com V corta, R com R corta, vai ficar 150 sobre 225, né? Isso aqui é 1/3. Então, nesse caso, marcamos aí, letra E, a terça parte, né? Tranquilidade, gente? Beleza? Show? Vocês conseguem aí me escutar agora, tá tudo certo, né? Show de bola. Beleza. Vamos aí para a próxima questão? Próxima questão está dizendo o seguinte, olha. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura de um corpo de 20 gramas em função da quantidade de calor a ele fornecida. Durante o processo, o corpo sofre uma transição de fase, passando do estado sólido para o estado líquido. Assinale a alternativa correta. Letra A. A fusão do corpo ocorrerá a 100 graus Celsius e se a sua massa for de 40 gramas, então, olha no gráfico, gente. Lembrando que o corpo tem 20 gramas, né? A fusão do corpo ocorrerá a 100 graus Celsius. Se a sua massa for de 400, bom, a gente pode fazer esse cálculo, mas vamos lá. O calor latente de fusão do corpo é de 10. Fusão acontece aqui, ó.
fusão, nesse caso a fusão está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, olha só, calor latente é massa vezes a latência de fusão. Esse calor aqui foi de 100 calorias, né? Ó, 100 é igual a massa, que é 20, vezes a latência de fusão. Só que a latência de fusão nesse caso, pessoal, 0 com 0 vai dar 5 calorias por grama. E não 10, então letra B cai por terra. Tá? A 100 graus Celsius seria iniciada necessariamente uma transição de fase? Não sei. A reta poderia continuar, né? A reta aqui, pessoal, poderia continuar. Não sei. O calor latente de fusão é de 5? A gente até calculou, né? Então, por isso é a letra D, ó. Já até calculamos o calor latente de fusão. Agora, 20 gramas poderia ir para fusão, poderia ir para ebulição, não tem nada a ver se fosse 40 gramas, tá? Então, matamos aí. Questãozinha de calorimetria, né? Vamos nessa? Próxima questão? Próxima questão na tela, sobre refração, gente. Olha aí, ó. Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário que contém água. 2 raios de luz atravessam esse sistema de maneira mostrada na figura a seguir, que representa uma secção transversal do conjunto. Pode-se concluir que, nessa montagem, um aquário esférico desempenha a função de... Pessoal, isso aqui, ó, é um raio de luz. Isso aqui, ó, é um raio de luz. Então, olha o que está acontecendo. O raio de luz, ao incidir no vidro, isso aqui é um vidro, tá? Ó, é um aquário, né? Ele vai sofrer refração. Vai mudar de meio. Porque aqui, ó, é ar e aqui dentro é água. Lembrando que a refringência da água é maior que a refringência do ar. Por isso o raio está refratando. E nesse caso, os raios estão indo para direções diferentes. Isso aqui se chama uma divergência. É uma lente. Então, nesse caso, funciona como uma lente divergente. Letra D. Beleza, pessoal? Tranquilo. Vamos então aí para a próxima questão. Vamos lá? Deixa eu colocar a tarde aqui novamente para você ver o que espera por você aí na pré-venda do Sou Mais. Você que quer ser aluno aí, deseja ser aluno do Alfacom, mandar bem nos concursos públicos que você almeja, principalmente aí, sobretudo os militares, temos aqui a pré-venda do Sou Mais com 60% e 40% de desconto no conteúdo online e no material didático, tá? E tem uma mentoria aqui com o mestre Evandro Guedes, mais 6 meses de duração de curso. Aqui em cima está o QR Code para você tirar todas as suas dúvidas e mandar bem nos concursos públicos que você almeja. Então não perca essa oportunidade, tempo limitado, hein? Então corre lá. Bom, próxima questão está dizendo o seguinte. A análise sequencial da tirinha, especialmente a do quadro final, leva-nos imediatamente ao... Então, olha só, pessoal. Perceba que aqui, ó, o cavalo está correndo, tá? Ele freia
e depois ele para no final aqui, senão ele cairia, né? Tá? Então imagine que o cara está em movimento. Ele freou, e aí veja que ele possui, né, uma pequena brincadeira, né? As listrinhas, né? Foram todo para frente, ó. Todas as listrinhas do corpo, ó, após o freio, foram para frente. Esse princípio retrata muito o princípio da inércia. Porque no princípio da inércia, imagina que você está em alta velocidade. Você para do nada, o seu corpo é projetado para frente. Isso acontece quando você vai andar de ônibus, por exemplo, e o ônibus dá uma freada, o motorista dá uma freada brusca, e aí você é projetado para frente. Esse princípio é explicado pela primeira lei de Newton. Princípio inercial, princípio da inércia. Show de bola, pessoal? Tranquilo, beleza? Então vamos aí para a próxima questão. Olha aí, ó. A figura mostra uma antiga bicicleta no qual estão marcados, tá? No qual estão marcados os pontos A, B e C. Beleza? O ponto A encontra-se na periferia da coroa, o B na periferia da catraca e o C encontra-se na periferia da roda traseira. Seja FA a frequência de A 1 Hz, a frequência dos movimentos descritos pelo ponto A, RA 10, RB 2,5, RC 40, né, que são os raios das rodas, ele quer a velocidade de translação da bicicleta. Então veja, aqui, pessoal, nós temos B e nós temos A. Como eles estão conectados pela corrente, eu posso falar que a velocidade de A é igual à velocidade de B. Só que eu tenho aqui, ó, uma outra roda, ó, que conecta B e C. Eu posso falar que a velocidade angular de B é igual à velocidade angular de C, tá? Porque é uma transmissão por eixo. Ele quer saber a velocidade de translação. Eu posso calcular a velocidade de translação como 2πrf. Ou seja, se ele me dá a frequência de A, eu teria que calcular a frequência de B. Só que a frequência de B é igual à frequência de C. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu sei que a velocidade de A e de B são iguais, eu posso colocar aqui como 2πrf igual a 2πrf. Corto 2π com 2π. O raio de A é 10, a frequência é 1. O raio de B é 2,5, a frequência vai ser igual a 4, né? 4 Hz, correto? 10 dividido por 2,5. Então, a frequência de C também vai ser 2,5. Então, a velocidade vai ser 2π vezes o raio de C, que é 40, 0,4, né? Vezes 4. Isso vai dar 3,2 π metro por segundo, marcando o gabarito letra E. Show de bola, galera? Tranquilidade, gente? Beleza? Deu aí para explanar e entender, porque ele está dizendo para a gente o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, o peão, a coroa. E aí, esse peão e essa coroa são ligadas por uma correia, né? Aqui é A e aqui é B, né?
Isso quer dizer que se essa aqui girar, essa vai girar. Eu posso dizer que a velocidade de A e de B são iguais, porque é uma transmissão por correia. E aí eu posso dizer, então, que 2π RA/FA é igual a 2π RB/FB. Tudo bem? Só que ele fala também que existe aqui uma roda, né? Que é a roda C. E que nesse caso, eu posso dizer que a velocidade de B é igual à velocidade de C, só que ó, angular. Porque agora é uma transmissão por eixo, né? E nesse caso eu posso dizer que 2π FB é igual a 2π FC. Se eu cortar 2π, eu falo que a frequência de B é igual à frequência de C. Então, se eu calculo a frequência de B aqui, eu sei quanto é que vale a frequência de C. Como ele quer saber a velocidade de translação, ficaria 2π RC FC. Com isso, a gente mata a questão com facilidade. Tranquilo, galera? Beleza até aí? Suave. Olhando aqui o chat, tudo certo? Obrigado, Raquel, por colocar o gabarito da lista do material para o pessoal na transmissão. Pessoal, chegamos aí no final das questões que envolvem a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí nesse papiro, Física para as Carreiras Militares. Conte comigo, conte com o Facom. Lembrando, olha aí, ó, pré-venda do Som Mais. Você não pode perder essa condição imperdível de você conseguir estudar com 60% de desconto nos cursos online, como está dizendo aqui, ó, 40% de desconto aí no material, mais uma mentoria exclusiva e 6 meses, 6 meses aqui, ó, de duração do curso. E aqui em cima tem um QR Code que você pode ir direto para colher todas as informações e entrar no melhor preparatório do Brasil para carreiras militares e concursos públicos, fera. Bom, eu fico por aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tamo junto, rumo ao topo. E conte comigo aí, pessoal. Valeu!